Sanward estava diante da janela, as palmas ásperas apoiadas no parapeito enquanto observava o crepúsculo se instalar. 45 invernos tinham passado por ele, e aquele parecia o mais longo de todos. Sua barba começava a embranquecer no queixo, e seus ombros carregavam a dor como se tivesse peso, e tinha. 3 anos atrás, ele havia enterrado a esposa sob um álamo que se curvava para o riacho, como se também tivesse quebrado por dentro. Desde então, Sam vivia em silêncio, e não porque não pudesse falar, mas porque não havia ninguém que valesse a pena ouvir sua voz. A cabana carregava o formato da lembrança dela. O chale tecido por suas mãos ainda pendia nas costas de uma cadeira na qual ele nunca se sentava. Uma prateleira de ervas secas juntava poeira, intocada desde que suas mãos as arrumaram pela última vez. Ele ainda dormia de um lado da cama, embora o outro lado estivesse frio havia muito tempo. Houve uma criança, também, e uma filha que nunca deu seu primeiro suspiro. Depois disso, Sam parou de construir berços. Construiu cercas, consertou celas e manteve distância de todos. A cidade sussurrava sobre o homem calado que aparecia uma vez por mês e falava apenas quando havia troca de moedas. Alguns diziam que ele tinha enlouquecido de tristeza. Outros diziam que ele sempre fora assim. Naquela noite, quando o céu se manchava de roxo na chegada da escuridão, ele ouviu um som que não pertencia ao vento. Um ruído fraco, hesitante. Achou que poderia ser um coiote, mancando pela terra dura, mas quando saiu, espingarda em punho e mais por hábito do que por ameaça, nele a viu. Ela estava caída na neve, sob o cedro ao lado do celeiro, encolhida como se o vento a tivesse esvaziado por dentro. O vestido rasgado na manga, o tecido ensopado de sangue do ombro ao pulso. Descalça, jovem, imóvel como os servos que ele caçava nos anos de escassez. Por um longo momento, Sam simplesmente olhou para ela, sem se mover, como um homem encara algo que não acredita ser real. E então abaixou a arma. Não perguntou quem ela era. Não perguntou de onde vinha. Apenas a ergueu com cuidado, como se tivesse medo de que ela se desfizesse ao toque. Ela pesava menos que a tristeza e carregava o cheiro de água de rio e fumaça. Quando ele cruzou o limite da cabana, sentiu como se estivesse trazendo uma tempestade para dentro. Deitou-a perto da lareira e a envolveu no único cobertor que não estava impregnado de memórias. Ela se mexeu levemente, os lábios secos e rachados, murmurando numa língua que ele não falava, mas que sentia nos ossos. Comanche, talvez. Ele não via ninguém daquele povo por aquelas terras havia anos, e não desde que os soldados passaram expulsando todos em nome da paz. Mas aquela moça, e não teria mais de 20 anos, tinha o olhar de quem fugia de mais do que soldados. Ele preparou uma bacia com água morna e lavou o sangue de sua pele. Havia um corte profundo no braço, e sério, mas não fatal. Tinha sangrado o suficiente para deixá-la fraca, porém a ferida estava limpa. Ele a costurou com a habilidade tranquila de um homem que já fizera aquilo por ofício e antes da guerra, antes da fazenda, antes de tudo. Ela o observava com os olhos semicerrados, estremecendo apenas uma vez quando a agulha encontrou a carne. Ele não disse nada. Ela também não. Quando terminou, saiu para lavar as mãos na neve e deixar o vento aliviar o peso em seus pulmões. A lua subia, lançando sombras compridas sobre a pradaria. Ele encarou o cedro por um longo tempo. Fora a árvore favorita de sua esposa. Ela plantava flores silvestres ao redor do tronco toda a primavera. Nenhuma voltou a florescer depois que ela morreu. Lá dentro, a moça se encolhera mais perto do fogo, adormecida. A respiração era fraca, mas constante. Sam ficou um momento apoiado no batente da porta, depois caminhou até sua cadeira e sentou. Não tentou dormir. Não a observou. Apenas olhou para as chamas e lembrou-se da última vez que dividiu aquele quarto com a respiração de outra pessoa. Disse a si mesmo que ela partiria ao amanhecer. Mas o amanhecer chegou, e ela permaneceu. Acordou antes do sol, sentando-se com a agilidade cortante de quem vive no limite do medo. Sam havia deixado um pedaço de pão de milho e um pouco de carne seca sobre um prato ao lado dela.
Ela pegou a comida como um animal acuado e rápida, cautelosa. Ele estava sentado à mesa tomando café e não a observando, mas também não ignorando. Quando seus olhos se encontraram, não havia pedido neles, nem súplica, nem gratidão. Apenas uma trégua silenciosa entre estranhos. Você está segura aqui, ele disse, a voz áspera pelo desuso. Por enquanto. Ela não respondeu, mas também não fugiu. A neve engrossou naquele dia. Sam cuidou dos animais, verificou as cercas, quebrou o gelo no bebedouro. Trabalhou devagar, como sempre. Quando voltou, ela tinha varrido a lareira e dobrado o cobertor. Ele percebeu seu olhar voltado para o armário de mantimentos. A fome era silenciosa, mas cavava sulcos no rosto da mesma forma. Ele fez um ensopado naquela noite, e feijão, sal, carne de porco, cebola brava. Ela comeu devagar, cada movimento preciso, quase ritual. Ele notou que ela mastigava apenas de um lado da boca e suspeitou de um hematoma escondido sob o cabelo escuro. Não perguntou quem a machucara. Ela não contou. Naquela noite, a tempestade piorou. O vento uivava como algo que lamentava sua própria voz. Sam alimentou o fogo e deu a ela a cama. Ele dormiu na cadeira. Não era um gesto de bondade, disse a si mesmo. Apenas praticidade. A cama era mais quente. Ela precisava se recuperar. Era só isso. No meio da noite, acordou e a viu parada diante da janela. Sua silhueta recortada pela luz do fogo. Os olhos varrendo o horizonte, vigiando algo ou alguém. Ele se levantou devagar. Você está esperando problemas? Ela virou o rosto, e daquela vez realmente olhou. O silêncio que se seguiu era pesado e frágil. Então ela sentiu uma única vez. Sam já conhecera muitos tipos de problemas, em guerra, fome, perda. Mas aquele era diferente. Não era dele. Ainda assim, já tinha encontrado lugar dentro de sua vida. Ele atravessou o cômodo, pegou um cobertor e disse: Fique esta noite. Amanhã resolvemos o resto. Ela o encarou com algo impossível de decifrar. Não era confiança, mas também não era medo. Ele voltou à cadeira, recostou a cabeça e escutou o crepitar do fogo enquanto o vento batia contra as paredes. Algo dentro dele havia mudado, embora ele não soubesse nomear o que. O silêncio já não parecia luto. Quando a aurora filtrou-se pelas frestas, rosada e pálida, Sam saiu para alimentar os cavalos. Não via pegadas novas fazia semanas. Mas naquela manhã, seu peito travou. Pegadas de cascos. Dezenas delas. Cercando a cabana como um laço apertado. Ele olhou para Krista e os viu. Cavaleiros, dezenas, talvez mais, rostos pintados, lanças refletindo o sol. Uma figura à frente montava erguida na sela, capa esvoaçando como asas. Comanche. O peito de Sam se apertou, não de medo, mas de uma clareza fria. Ele se voltou lentamente para casa. Dentro, a garota estava perto do fogo, olhos arregalados, mas sem surpresa. Ele não disse nada. Ela também não. E naquele silêncio, algo passou entre eles, e um entendimento silencioso de que nenhum dos dois estava seguro, mas nenhum fugiria. Não mais. A luz da manhã subia lenta e manchada, lançando longas faixas rosadas sobre a neve das planícies. O ar era cortante, frio, suficiente para arder nos pulmões, e tão quieto que cada som se espalhava longe. Sam Ward estava fora, uma mão no corrimão da cerca, a outra segurando uma caneca de estanho amassada com café morno. Tomou um gole sem sentir o gosto, os olhos acompanhando uma mudança no horizonte. Ele era fazendeiro há tempo suficiente para saber quando o mundo se calava de forma errada. Os pássaros não cantavam. Nenhum coelho saltava do mato. Até o vento parara, como se a própria terra prendesse a respiração. Então veio o brilho, quase invisível no começo. Uma ondulação à distância. Poeira levantada.
O som veio em seguida, o estrondo rítmico e baixo de cascos. Ele não se moveu. Não de início. Colocou a caneca com cuidado sobre o poste da cerca, como se temesse acordar algo antigo. Então se virou e caminhou em direção à cabana, as botas rangendo suavemente na neve gelada. Dentro, a garota estava junto à lareira, apertando uma tira de linho em torno do braço que se recuperava. O cabelo estava solto em tranças frouxas, e havia agora uma postura alerta, e não medo, mas prontidão. Eles estão aqui, disse Sam. Ela ergueu o olhar, e os olhos, já grandes, ficaram distantes. Ele alcançou o Winchester acima da porta, mas não a pegou. A mão pausou, depois caiu. O rifle não o ajudaria agora. Ele saiu novamente, e desta vez ela o seguiu. Os cavalos surgiram à vista, depois sobre a crista baixa como uma onda de terra, ossos e movimento. Havia dezenas, e 60, 70 talvez, em todos montados, todos silenciosos. A aproximação era deliberada, não uma carga, mas uma posse. Montavam como um só, a formação apertada e inquietantemente silenciosa, a neve abafando até o som dos cascos. À frente estava um homem envolto em um manto de pele negra de lobo. O rosto pintado com listras vermelhas que escorriam pelas bochechas como lágrimas de guerra. Seu cavalo era o único adornado com penas, trançadas na crina e na cauda, cada uma tingida de ocre e cinza. A expressão do homem era indecifrável, talhada de pedra antiga e conhecimento sombrio. Ele parou a uma dúzia de metros da cabana, e os outros formaram um amplo círculo atrás dele, cercando a casa sem levantar nenhuma arma. A garota avançou antes que Sam pudesse falar. Não levantou a voz. Não precisava. Pai, disse ela. O homem no cavalo não respondeu. O olhar passou por ela, depois pousou em Sam. Sam permaneceu imóvel, braços soltos ao lado do corpo, pés firmes. Não falou. Não havia sentido em explicar algo para o qual nenhum dos dois tinha palavras. Ele apenas observava, tentando entender o que aquele pai via. Um homem branco de espírito quebrado, com uma cabana cheia de fantasmas, de pé ao lado da única filha. O silêncio se prolongou até que o vento retornou, varrendo as bordas do círculo como um sopro, tentando reavivar o fogo. Então o pai falou, voz baixa e solene. Você a protegeu. Não era uma pergunta. Sam fez um lento aceno de cabeça. O líder Comanche desmontou, a neve rangendo sob suas botas. Avançou com autoridade calma, do jeito que alguns homens entram em batalha ou oração. Quando parou, estava a poucos passos de Sam. Perto o suficiente para golpear. Perto o suficiente para ver as linhas da insônia gravadas nos rostos de ambos. A garota se colocou entre eles. Escolhi não voltar, disse baixinho, mas com uma certeza que dispensava a voz alta. Os guerreiros não se moveram, nem Sam. Os olhos do pai, escuros e antigos, se voltaram para a filha, depois de volta para Sam. Ela atravessou a morte, disse ele. E você deu a ela o fôlego novamente. Eu não dei nada, respondeu Sam. Ela tomou de volta sozinha. O pai estudou Sam por longos instantes, algo mudando e não amolecendo, mas recalibrando. Uma medida do homem à sua frente. Sua mão subiu lentamente. Sam se tensionou, mas era apenas para tocar o queixo da garota. Você não é mais uma criança, disse ele a ela. E ainda assim, espero decidir por você. Ela não recuou. Não fugi de você. Fugi de homens que tomaram mais do que tinham direito e que atingiam o ar como trovão sem som. O líder olhou para longe, depois para a pradaria aberta atrás da propriedade de Sam. O passado se estendia ali, entrelaçado com sangue, tratados, silêncio e dor. Ele voltou-se para Sam. Meus guerreiros não atacarão hoje. Um alívio sutil e rápido percorreu os ombros da garota, mas Sam não relaxou. Ele ouviu a parte não dita. Mas podem voltar, continuou o pai. Não em paz. Você tem 3 dias. Depois disso, não venho como pai, mas como chefe.
Ele montou novamente em um movimento fluido. Sem reviravolta dramática, sem comando gritado. O círculo de guerreiros girou lentamente com ele. Os cavalos movendo-se como maré puxada por uma lua invisível. Em minutos, desapareceram, deixando apenas a neve revirada e o som de cascos afastando-se. Sam ficou observando até que a última silhueta se perdeu no horizonte. Exalou então, não profundamente, apenas o suficiente para sentir o ar sair do corpo. Dentro, a cabana estava fria. O fogo baixara. Ele jogou mais lenha, faíscas saltando como pássaros assustados. A garota estava sentada à beira da cama, rosto indecifrável. Você deveria ir com eles, disse Sam, sem crueldade. Ela ergueu o olhar. E ir para onde? De volta ao silêncio? De volta para casar com algum homem que me vê apenas como um nome em um tratado? Não tive resposta, acrescentou quase suavemente. Você me deu um quarto que não trancava. Isso já bastava. Ele se ocupou novamente com o fogo, não porque precisasse, mas porque não conseguia encará-la por muito tempo sem sentir algo mudar sob a pele. Ainda não sabia o que fazer com aquilo. 3 dias. Ele os contou como grãos em uma ampulheta. Cada um, uma chance de perdê-la ou mantê-la. Mais tarde naquela noite, enquanto o vento uivava pela boca da chaminé, Sam sentou-se junto à janela, uma caneca na mão e o coração vagando por lugares que há muito evitava. Ela estava do outro lado da sala, trançando uma tira de couro em algo que poderia se tornar uma bolsa ou uma história. Suas mãos moviam-se com propósito, como se tivesse feito aquilo a vida toda, como se criar algo novo fosse uma maneira silenciosa de reivindicar algo antigo. Ele a observava pelo canto do olho. Não por desejo. Ainda não, mas por espanto. De todas as pessoas que poderiam aparecer em sua porta, por que ela? Por que agora? Ela percebeu que ele a observava. Não sorriu. Não desviou o olhar. Você não teme eles, disse ela. Não. Por quê? Já perdi o que a maioria dos homens teme perder. Ela assentiu devagar. Eu não. Mas quase. O fogo estalou. Lá fora, um coiote uivou à distância. Sam olhou na direção do som, mas não disse nada. Não vou pedir que me mantenha, disse ela, voz baixa. Mas não vou embora, a menos que você me faça. Ele olhou para ela e, desta vez, realmente olhou. Ela não era macia como sua esposa fora. Não carregava leveza nem risos fáceis. Trazia o silêncio da tempestade e a raiz teimosa de algo crescendo em terra queimada. Ele não disse para ela ir embora. Não disse que podia ficar. Apenas se levantou e atiçou o fogo novamente. Ela retornou ao seu trabalho de trançar, e o mundo virou um suspiro mais próximo do que viesse a seguir. Lá fora, as pegadas de 70 cavalos permaneciam gravadas na neve. Um aviso, uma promessa, ou talvez uma marca deixada pela própria mão do destino. E em algum lugar no peito de Sam, algo há muito adormecido começou a se mover, silencioso como o vento antes de cantar. Na manhã seguinte, a luz chegou apagada e pálida. Um céu da cor do linho estendia-se fino sobre o horizonte. A neve não derretia, mas amolecera. A borda cortante do inverno suavizou momentaneamente. Sam Ward saiu para o silêncio. O peso das palavras do chefe Comanche era como pedras no bolso do casaco. Restavam 2 dias. Ele se ocupou como homens que têm mais pensamentos do que sabem o que fazer com eles, e alimentar o cavalo, verificar a sela, consertar arames. A garota movia-se pela cabana como um fantasma tornado tangível. Seu toque era leve, os passos cuidadosos, mas nunca tímidos. Ele notou como ela se dedicava a pequenas tarefas sem ser pedida e varria a lareira, lavava seus pratos de estanho, dobrava cobertores, uma vez, depois do anoitecer, reabasteceu a pilha de lenha com um braço cheio que ela mesma recolheu. Eles ainda falavam pouco. As palavras eram escolhidas com parcimônia, como água em tempos de seca. Mas o silêncio havia mudado.
Não era mais um muro. Era algo mais suave, uma sala na qual ambos estavam dentro. Ela perguntou o nome da esposa dele. Foi a primeira vez que sua voz carregou intenção. Marjorie, disse Sam, tão quieto quanto a neve caindo. Ela não disse mais. Mas mais tarde, ele percebeu que ela colocará o antigo chale e o que Marjorie costumava usar enquanto assava, dobrado cuidadosamente aos pés da cama. Ela pegara o que estava na cadeira, em vez disso. Ele a observava mais agora, não com fome ou calor, mas com uma curiosidade constante e inquieta. A garota era mais jovem do que os anos escritos em seus olhos. Havia silêncio nela, sim, mas não vazio. Era moldado como alguém que ouvirá por muito tempo antes mesmo de poder falar. Ela tinha uma maneira de observar os animais que lembrava a Sam de Marjorie, cabeça levemente inclinada, como tentando compreender a linguagem deles. Uma manhã, ele a encontrou agachada perto da galinha, oferecendo um pedaço de biscoito à ave que outrora bicara sua palma até ferir. A ave aceitou suavemente de sua mão. Mais tarde, ele passou-lhe um pedaço de couro, macio e escurecido pelo sol, e disse: "Achei que você poderia querer fazer algo com isso." Ela assentiu, depois olhou nos olhos e disse: "Obrigada." As palavras caíram suavemente, mas com peso. À noite, sentavam-se junto ao fogo, próximos, mas sem se tocar. Ela cantou uma vez, e não alto, não para ele, e uma canção de ninar baixa em Comanche, cheia de areia, vento e fumaça. Ele não perguntou o significado das palavras. Algumas coisas não foram feitas para serem traduzidas. Ele apenas ouviu. Começou a falar de novo, aos poucos, e não histórias, ainda não, apenas fragmentos. Ela aprendeu que ele fora médico na guerra, aquela onde irmão se voltou contra irmão e campos floresciam em vermelho. Contou que veio para o oeste não por ouro, mas porque o silêncio dali lhe convinha. Ela não fez perguntas, e ele gostava disso nela. Uma noite, quando o crepúsculo manchava a borda do céu, ele voltou da cidade com suprimentos. A dona da loja, Miss Lai, olhou para ele estranhamente quando comprou tecido e chá. O lábio dela se contraiu quando pediu uma caneca extra. "Você tem companhia, Sam?" perguntou, tom mais afiado do que a pergunta exigia. "Alguém de passagem", respondeu ele. Ela apertou os olhos. "Companhia nem sempre é boa companhia." "Ela não é problema", disse ele. "É uma garota Comanche", sussurrou Lai, como se a palavra pudesse azedar ao ser dita em voz alta. "Eles têm um jeito de enlouquecer até homens quietos." Sam pagou e foi embora sem outra palavra. Naquela noite, ele colocou o tecido sobre a mesa sem alarde. A garota olhou para ele por muito tempo antes de tocar o tecido. Apenas um leve roçar de dedos sobre o algodão azul. Ela não falou, mas a expressão carregava algo próximo à gratidão. Na manhã seguinte, ele a encontrou costurando o tecido em uma túnica. Trabalho manual tão preciso que poderia ter sido feito por máquina. Ela trabalhava junto ao fogo, a luz do sol refletindo na agulha. Parecia calma, mas os olhos se desviavam para a janela. "Está esperando que eles voltem antes de amanhã?" Ela assentiu. "Não vão esperar." Ele não perguntou se ela tinha medo. Mais tarde, quando o vento aumentou e as nuvens desceram baixas, Sam selou sua égua e cavalgou até a crista do cânion que dava vista para a trilha. Não viu nada. Ainda não, mas sentiu. O peso do que estava por vir, a tensão no ar, tinha dentes. Quando voltou, a cabana cheirava a caldo. Ela usará o que ele trouxera, feijão seco, cenoura, uma tira de porco. Ela fez um gesto para que ele se sentasse, serviu 2 tigelas e as colocou na mesa. Foi a primeira vez que compartilharam uma refeição que parecia comunhão, e não apenas sobrevivência. Depois, ele ficou junto à lareira, observando o fogo devorar a lenha. Ela estava atrás dele. Não perto, não tocando, mas ali. "Sonhei com um rio noite passada", disse ela. "Em casa, eu era pequena de novo. Minha mãe lavava meu cabelo nas águas rasas. Eu não pensava nela há anos."
Ele se virou apenas ligeiramente. Ela tinha desaparecido. Ela a sentiu. Doente no inverno, sem remédio. Sua garganta trabalhou em torno de palavras que nunca vieram. Você me lembra dela, disse ela. Você ouve do mesmo jeito que ela. Como se cada silêncio fosse uma frase que você ainda está aprendendo a ler. Ele não sabia o que fazer com aquilo. Então disse o que pôde. Você não é o que eu esperava. Nem você. Não falaram depois disso. Mas algo se abriu. Algo mudou. No dia seguinte, ele mostrou-lhe como moldar couro cru em rédeas, como dar nós fortes o suficiente para resistir a um cavalo que puxa. Ela lhe ensinou um tipo diferente de nó, usado para amarrar apenas as flechas. Trabalharam lado a lado no quintal enquanto o vento se enrolava entre eles, espalhando fardos de feno e neve. Parecia construir algo. Parecia linguagem. Naquela noite, ela trançou a crina de seu cavalo, cantando baixinho para si mesma. Ele observava suas mãos, a forma como os dedos se moviam e ágeis, precisos, deliberados. Ela olhou para cima uma vez, pegando-o olhando, e sorriu. Apenas a menor curva nos lábios. Aquilo destruiu algo nele. Ela ficou mais tempo junto ao fogo naquela noite. Ele não pediu, mas também não se moveu. Quando ela encostou a cabeça na beirada de sua cadeira, os cabelos roçando seu braço, ele não se afastou. Sentaram-se assim, duas sombras costuradas pelo calor. Ele queria falar. Queria dizer. Não sei o que é isso, mas é mais que silêncio. Queria contar sobre os sonhos que voltaram a ter, de segurar a filha, de Marjorie rindo no vento da primavera, mas não disse. Na manhã seguinte, havia rastros na neve de novo. Não perto da casa, ainda não, mas próximos. O tempo se estreitara. Ele a observava da varanda. Ela estava junto ao cedro, mão no tronco, olhos fechados. Parecia alguém se despedindo. Você acha que eles vão te levar? Perguntou quando ela voltou para dentro. Vão tentar. Eu poderia ir embora. Montar com você. Te levar além da crista. Ela balançou a cabeça. Se você fugir, eles vão perseguir mais. Vão pensar que você me levou. Que é sobre conquista, não escolha. Sua mandíbula se apertou. E se eu disser o contrário, eles não vão acreditar em você. Não de início. Você não é um deles. Você não é um de nós. Ele a fitou, o fogo crepitando atrás dele. Então, quem somos nós? Ela olhou para ele, olhos escuros, ferozes, feridos, mas com algo de ternura. Talvez sejamos a linguagem entre nós. Naquela noite, a tempestade voltou, mas não com neve. Com vento, poeira e um céu cheio de nuvens inquietas. Sentaram-se perto do fogo, joelhos quase se tocando, respirações se afundando em ritmo lento. Ele contou então, finalmente, sobre a filha, sobre a pequena cova sob o choupo, e como não conseguia dar-lhe um nome, porque nomear algo significava acreditar que havia vivido. Ela pegou sua mão, segurou-a. Os dedos eram mais ásperos que os de Marjorie, mas mais quentes, mais fortes. Acho que ela viveu, disse ela. Mesmo que apenas nos seus sonhos. Ele não pôde responder. Quis beijá-la, mas não o fez. Ainda não. O momento pedia apenas proximidade. Dormiram na mesma sala naquela noite, ele na cadeira, ela na cama, mas nenhum realmente dormiu. O ar estava cheio de espera. No escuro, ele sussurrou. Qual é o seu nome? Naile. Ele provou o nome, deixou-o assentar na língua. Naile. Ela respirou como se não o tivesse ouvido pronunciado assim há anos. Lá fora, o vento mudou e, luto pela última manhã, esperava além do limite do sono. A manhã nasceu sem cor. Um céu estendido, fino, de cinza e vento. A terra mudará durante a noite. Já não parecia um lugar silencioso.
Parecia a pele de um tambor esticada demais, pronta para arrebentar. O ar estava inquieto, cada rajada puxando os cantos do mundo como mãos invisíveis testando fraqueza. Sam estava na beira da varanda, um cobertor de lã gasto sobre os ombros, olhos fixos no horizonte. Não havia mais necessidade de adivinhar. Os Comanches retornariam hoje. A linha havia sido traçada, não com palavras, mas com silêncio, com cascos circulando a casa e olhos que queimavam sem nunca levantar a voz. Dentro, Naile movia-se com precisão lenta, rosto indecifrável. Trançou o cabelo para trás firmemente, amarrou a túnica com corda de couro e conferiu a costura da bandagem no braço. Ela se vestia não como uma garota esperando ser resgatada, mas como alguém se preparando para o que viesse, qualquer que fosse a forma. Sam a observava pela porta. Quis perguntar o que planejava fazer, mas parte dele já sabia. Ela não viera para a segurança. Ficará pela liberdade. E agora que a escolha estava diante dela, afiada e esperando, enfrentaria, não fugiria. Ele fez café, embora as mãos tremessem o suficiente para derramar algumas gotas no balcão. Ela se juntou a ele à mesa, e por um tempo ficaram apenas sentados, duas pessoas cercadas de silêncio, tentando memorizar a quietude antes que desaparecesse. Ela falou primeiro. Eles vão querer que eu volte, não apenas porque sou filha de um chefe, mas porque saí sem permissão. Eles me veem como pertencente. Você não pertence a ninguém, disse Sam suavemente. Os olhos dela encontraram os dele. Não é assim que eles veem. Uma mulher tomada ou protegida é uma mulher reivindicada. Não vão perguntar por que você me ajudou. Vão presumir que já sabem. Ele olhou para suas mãos calejadas. Então nós lhes diremos. Eles podem não ouvir. Então fazemos com que ouçam. Ela olhou para ele, como vendo algo mais profundo sob seu silêncio, não teimosia, mas determinação forjada pela dor. Estendeu a mão sobre a dele. Ficaram assim por muito tempo. Ao meio-dia, as nuvens se acumulavam espessas e baixas, inchadas por uma tempestade sem nome. O vento arrastava a poeira pelo chão em redemoinhos, sussurrando advertências contra as paredes da cabana. O primeiro trovão não veio do céu. Veio da terra, e os cascos retornando. Sam saiu novamente. Ele havia engraxado o rifle naquela manhã, mas deixará-o encostado dentro da porta. Não o ajudaria hoje. Esta não era uma luta de balas ou aço. Era algo mais antigo. Os cavalos vieram desta vez mais juntos. Sem círculo, apenas uma linha pelo campo, um muro de cavaleiros com rostos pintados e silêncio. No centro, estava o chefe Navo, seu manto de lobo sobre os ombros largos como sempre, mas a expressão tensa. Seu olhar encontrou na ilha assim que ela saiu. Ela não se escondeu atrás de Sam. Ficou ao lado dele, olhos firmes, coluna ereta. Navo ergueu a mão, e os guerreiros atrás dele desmontaram. Ainda sem armas erguidas, mas o peso da intenção pairava pesado, tão denso quanto as nuvens de tempestade acima. Você teve seus dias, disse Navo. Agora ela retorna. Ela não é propriedade, respondeu Sam. Ela é filha, respondeu Navo. Isso não é posse. Isso é vínculo. E quando um vínculo se quebra, algo morre. Naile deu um passo à frente. Sua voz estava firme, cada palavra deliberada. Então deixe morrer. Se foi construído sobre silêncio. Houve um murmúrio entre os guerreiros. A mandíbula de Navo se tensionou. Você fala como alguém que esqueceu o sangue. Falo como alguém que viu o que acontece quando o sangue é tudo que une. Navo aproximou-se agora, os olhos queimando nos dela. Você ficaria com um homem que não conhece nossos caminhos, que não pode falar com nossos mortos, que nunca percorrerá o caminho em que nasceu. Eu ficaria com um homem que me deixa ser, disse ela, que me viu antes de precisar que eu fosse algo. Os olhos de Navo se voltaram para Sam, e por um longo momento, pai e viúvo estiveram novamente naquele cruzamento silencioso. Nenhum homem levantou a voz. Nenhum se moveu.
Você a levou, disse Navo. Eu abri uma porta, respondeu Sam. Ela passou por ela. Você a ama. As palavras se assentaram no espaço entre o vento e o silêncio. Sam olhou para Naíli depois de volta. Perdi tudo o que amava. E ainda assim, não pediria que ela ficasse se não quisesse. Navo virou levemente o rosto, como se escutasse algo mais por trás das palavras. Então, lentamente, desenganchou uma lâmina do cinto, uma faca cerimonial, antiga e gravada com entalhes desgastados pelo tempo. Avançou e a estendeu, não como ameaça, mas como oferta. Um homem não conquista uma filha, disse ele. Ele prova se vai ceder sob seu peso ou carregá-lo com honra. Sam olhou para a faca, mas não a pegou. Navo continuou. Temos um direito. Você vai caçar comigo. Um veado, um caminho. Se você percorrê-lo sem hesitar, então saberei que tipo de homem você é. Sam permaneceu em silêncio por um momento, depois virou-se lentamente. Naíli tocou sua mão ao fazê-lo, seu aperto não desesperado nem suplicante, apenas quente, presente. Os homens partiram juntos, chefe fazendeiro, para as colinas baixas, onde a sálvia crescia espessa e as árvores quebravam o vento. O veado que encontraram não era velho nem jovem, um macho com olhos atentos e orelhas erguidas. Navo fez um gesto a Sam, oferecendo-lhe a chance. Sam pegou o arco, o mesmo que Naíli havia encordoado dias antes, e moveu-se pela vegetação como fizera durante a guerra. Não se apressou. Não forçou o momento. Quando lançou a flecha, ela atingiu logo atrás do ombro, limpa e certeira. Trazeram o veado de volta enquanto a chuva finalmente começava a cair, não forte, mas constante, como se algo retido por muito tempo tivesse sido liberado. Os guerreiros permaneceram esperando, expressão impenetrável. Navo desmontou e ficou novamente diante de Sam. Você não fala como nós, disse. Você não conhece nossas palavras, mas suas ações dizem o que sua boca não diz. Então, sem cerimônia, voltou-se para Naíli. Você não é mais do meu fogo, disse. Mas não se foi do meu coração. Tocou sua testa com 2 dedos, depois se virou e foi até seu cavalo. Os guerreiros montaram. Nenhuma batalha ocorreu. Nenhum sangue foi derramado, apenas a partida, apenas a chuva. Quando o som dos cascos desapareceu novamente no horizonte, Sam e Naíli ficaram sozinhos no silêncio. A tempestade não uivou. Chorou. Entraram na cabana em silêncio. Ela tirou a túnica molhada e se enrolou em um dos xales antigos de Marjorie, e ele pendurou o casaco para secar. O fogo crepitava onde os troncos estavam úmidos, mas o calor permaneceu constante. Ela se aproximou dele lentamente, mãos nuas, olhos crus. Você não hesitou, disse ela. Não sabia que eu tinha escolha. Estava pronta para partir. Eu teria deixado. Ela se aproximou, e ele a deixou. Não havia tremores agora. Nenhuma respiração contida. Quero ficar, disse ela. Ele estendeu a mão, tocou sua bochecha. A pele estava úmida da chuva, mais quente. Então fique, disse ele, como se não houvesse nada mais simples ou sagrado no mundo. E naquele momento, a tempestade passou. Mais tarde, ele lembraria como a chuva batia no telhado como uma canção de ninar, e como os dedos dela encontraram os dele, não com pressa, mas com confiança silenciosa. Não falaram de para sempre. Falaram apenas em toques, olhares, respirações compartilhadas sob a sombra das nuvens de trovão agora se afastando. Lá fora, os rastros dos cavalos se enchiam lentamente de água. O fogo dentro crepitava, e as 2 pessoas que haviam se perdido, não pelo mundo, mas por si mesmas, começaram a enraizar novamente juntas em solo amolecido pela chuva. O sol nasceu lento, dourado como mel, aquecendo a geada que se agarrava à alta grama da pradaria. Pela primeira vez em semanas, o céu estava limpo, azul como os olhos de um recém-nascido, vasto como um suspiro há muito contido e finalmente liberado. A tempestade havia passado, não apenas no céu, mas entre eles. O vento cessara.
O perigo havia ido embora. Sanward estava junto ao celeiro com um balde em uma mão e uma sela desgastada sobre o ombro. Seu casaco estava remendado nos cotovelos e salpicado de feno, mas sua postura havia mudado. Menos como um homem sobrecarregado, mais como um homem enraizado. Atrás dele, a cabana não parecia mais um túmulo. A fumaça subia da chaminé em uma fita limpa e constante. Dentro, Naíle se movia na luz da manhã descalça. Seu cabelo trançado caía pelas costas em uma única corda escura. Ela não cantava enquanto trabalhava. Não era seu jeito, mas havia ritmo nela agora, uma espécie de firmeza que não estava ali antes. Ela cortava ervas, dobrava linho e carregava água sem hesitação. Cada movimento era dela, escolhido livremente. Não havia medo em suas mãos. Sam a observava da janela enquanto ela estendia um cobertor para secar. O chale que ela usava não era mais da esposa dele. Tinha sido costurado com novas bordas, uma tira do tecido azul que ele comprará na cidade, inserida na bainha. Sua criação agora, sua vida tecida ali, o passado respeitado, não substituído. Ele se afastou da janela e pegou o pequeno pacote perto da lareira. Dentro, havia um colar, 3 contas de osso esculpidas em um cordão de couro, do tipo que sua própria mãe usava quando ele era criança. Ele segurou por um longo momento, o polegar acariciando a conta do meio antes de colocá-lo cuidadosamente sobre a mesa, onde Naíle o encontraria. Um presente, nada grandioso, apenas um gesto que dizia: eu vejo você. Eu escolho você. Ofertas sem palavras haviam se tornado sua linguagem. Lá fora, a estrada se estendia até a cidade, poeirenta e seca pelo sol agora, a lembrança da neve desaparecendo. Havia algo que precisava ser cuidado, algo que não podia ser adiado. Sam selou o cavalo e Naíle subiu na varanda, enrolando o chale mais firmemente. Ela não disse nada a princípio, mas suas sobrancelhas se franziram levemente. Você vai para a cidade, disse ela. Ele assentiu. Eles terão perguntas sobre por que os Comanches vieram e partiram sem sangue. Ela o estudou. Você lhes dirá. Eu direi o que eles precisam ouvir. Ela olhou além dele, em direção ao horizonte. Eles não vão acreditar. Acreditarão no que quiserem. Sempre fazem. Houve uma pausa. Quer que eu fique para trás? Perguntou, embora o tom deixasse claro que ela não tinha medo de seguir. Sam hesitou. Quero que você faça o que escolher. Ela olhou para o cavalo, depois voltou-se para ele. Então eu escolho cavalgar com você. Ele a ajudou a montar, não por cavalheirismo, mas porque queria. Os dedos dela roçaram seu pulso enquanto se acomodava na sela, e ele sentiu a carga da confiança dela. Cavalgavam lado a lado, o vento puxando suavemente seus casacos, os cascos batendo na terra com um ritmo que parecia batimento cardíaco e promessa. À medida que se aproximavam da cidade, Sam endireitou os ombros. Já podia sentir o peso dos olhares. Os moradores da cidade notam as coisas, especialmente quando uma mulher Comanche cavalga ao lado de um homem como ele, quieto, marcado, velho demais para qualquer coisa tão tola quanto a esperança. Eles desmontaram diante da porta de Miss Lai. Ela já estava na entrada, braços cruzados, lábios comprimidos. Seu olhar foi primeiro para Naíle, depois para Sam, e depois para a distância, como tentando encaixar as peças em uma história com a qual pudesse conviver. Bem, disse Lai, você a trouxe de volta, então. Sam encontrou seu olhar. Ela não é carga. Lai não disse que era. O olhar da mulher mais velha voltou novamente para Naíle. Embora eu não ache que o povo da cidade vá aceitar bem esse arranjo. Naíle deu um passo à frente antes que Sam pudesse falar. Sua voz estava calma, mas suas palavras cortaram limpas. Não sou um arranjo. Sou uma mulher que escolheu. Lai piscou. Algo nela se irritou, mas não respondeu. Ela apenas se afastou enquanto eles entravam. Dentro da loja, havia cheiro de poeira e canela. Alguns moradores pausaram suas compras. Um silêncio se espalhou como tinta na água.
Sam manteve o queixo erguido, mãos soltas ao lado do corpo. Não olhou para Naili. Não precisava. A presença dela o firmava como terra sob o vento. Eles pegaram o que precisavam em farinha, um pouco de açúcar, grãos de café. No balcão, Lai registrava as compras em silêncio. Antes de partirem, Sam disse: "Nos casaremos na primavera." As palavras foram baixas, mas cada alma na loja as ouviu. Um murmúrio percorreu a sala como o vento pela grama seca. Naili não hesitou. Virou-se e saiu, deixando para trás apenas o cheiro de sálvia do feixe preso à cintura. Lá fora, Sam expirou, não em alívio, mas em resolução. Aquela fora a tempestade que ele temia mais do que qualquer lâmina ou bala, a tempestade do julgamento, dos sussurros, da história tentando reivindicá-los. Mas não o venceu. Cavalgavam de volta lentamente, o sol se pondo atrás deles em ouro e ferrugem. Um falcão circulava acima, asas abertas contra a luz. Naili inclinou o rosto para o vento. Seus olhos estavam distantes, mas não perdidos. Quando chegaram à cabana, a luz era âmbar profunda. Sam desembarcou o cavalo enquanto Naili caminhava até o cedro, dedos deslizando pelo tronco. O mesmo onde ela havia desabado semanas antes, o mesmo que marcou uma espécie de morte. Agora, estava à beira de algo completamente diferente. Naquela noite, o fogo queimava baixo e rico. Naili sentou-se à mesa, dedos trabalhando uma nova trança em um pedaço de couro. As pontas foram dobradas para rédeas. Sam a observava de sua cadeira, uma bota apoiada na lareira, uma caneca cravada em suas mãos. "Você vai sentir falta deles?" perguntou. Ela olhou para cima. "Meu povo." Ele assentiu. Ela pensou por um momento. "De alguns, não de todos. Sinto falta de quem eu era antes que me dissessem quem eu tinha que ser." Sam encarou o fogo. "Eu sei esse sentimento." Ela se aproximou e colocou as mãos de cada lado do rosto dele. "Você nunca me disse o que queria." Ele olhou para ela, olhos marcados, mas firmes. "Eu queria paz, mas não sabia o que isso significava até você passar pela minha porta." Ela o beijou então, não de forma hesitante por curiosidade, nem de forma ardente por desejo. Foi um beijo que se assentou nele, ancorando algo que havia flutuado por tempo demais. Um beijo que abriu espaço para o silêncio depois. Nos dias que se seguiram, eles construíram um novo ritmo. Ela voltou a esculpir, formas em osso e chifre. Ele reparou a cerca com ela ao lado, mãos se tocando com frequência. Ele ensinou-a a atirar com um rifle. Ela ensinou a rastrear coelhos pelo modo como a neve se curvava nas pegadas. Agora falavam com frequência, não porque o silêncio não mais lhe servisse, mas porque havia alegria em compartilhá-lo também. Os olhos da cidade suavizaram com o tempo. Nem todos, mas alguns. Miss Lai começou a separar tecidos que Naili pudesse gostar. Um menino da fazenda próxima pediu que ela lhe mostrasse como tecer penas de flechas. O mundo não mudou da noite para o dia, mas dobrou-se silenciosamente, como a grama sob o vento novo. Uma noite, Sam sentou-se junto ao fogo com um berço no colo. Ele esculpia lentamente, cuidadosamente, do mesmo modo que fizera para uma criança que nunca abriria os olhos. Este era diferente. Este era para a vida que crescia na curva da barriga de Naili. Ela se encostou na porta, observando trabalhar, mãos abraçando a si mesma como oração já respondida. "Você mudou", disse ela. Ele olhou para cima. "Como assim?" "Mais leve, como se sua sombra não se agarrasse tão forte." Ele riu suavemente. "Talvez porque não a carrego mais sozinho." Lá fora, as estrelas se espalhavam pelo céu da pradaria, ferozes e infinitas. O fogo crepitava, o bebê se mexia, o homem esculpia, e a mulher que havia sido caçada, silenciada e reivindicada permanecia inquebrável, amada, escolhida. No silêncio entre respirações, Sam sussurrou. "Algumas histórias começam com fogo, algumas com cinzas, mas a nossa começou no momento em que abri aquela porta."
Naíle cruzou até ele, colocou a mão sobre seu coração e sussurrou de volta. E eu entrei. E assim permaneceram, duas almas silenciosas que antes viviam em tempestades, agora envoltas pela luz do fogo, construindo uma vida não de conquista, mas de consentimento, não de resgate, mas de reconhecimento. Eles haviam suportado a longa jornada. Eles haviam chegado em casa.